no livro do profeta messiânico Isaías. E enquanto você abre, meu coração está muito alegre nessa noite. Quero parabenizar minha esposa pela ornamentação. É uma bênção. Aleluia. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, o coração está alegre, porque nessa noite estou muito feliz de ver aqui conosco o irmão Cabrinho, juntamente com sua família. Cabrinho é da mesma geração que eu. Verdade. E daquela geração que Deus levantou, ele foi o que Deus levantou com mais qualidades. É um exímio pregador, é cantor, é tocador e é homem da sua casa. Deus abençoe, meu querido, sua casa, sua vida, sua família, poderosamente, em nome de Jesus. O Ministério do Louvor está precisando do tocador de violão. Louvado seja Deus, feliz demais. Quem encontrou Isaías, diga: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu vou também. Isaías capítulo 6. O versículo chave é o 8, mas nós vamos ler a partir do versículo 1. Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Aleluia. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, removida, oh glória, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e os seus pecados serão perdoados. Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Eu quero pregar nessa noite sobre as qualidades de um verdadeiro missionário para vencer o mundo em crise. Amém? Amém? Queridos, de todos os profetas literários, Isaías é o maior dentre eles. Isaías, ele exerceu o seu ministério durante o reinado de 4 reis. Mesmo assim, em meio à dificuldade, Deus o vocacionou. Quando eu falo em crise, eu quero convidar você a refletir no mundo em que nós vivemos. Vivemos em um mundo em crise, em guerras, em conflitos, em crise política, crise financeira, crise moral e, por que não dizer, crise espiritual. Corações frios que não têm mais desejo e amor em buscar o Senhor. Mesmo em meio a toda esta apostasia e crise,
Deus ainda está chamando missionários para ser luz em meio à escuridão. Mesmo em meio à crise, Deus ele conta com você. Deus escolheu você. Deus vocacionou você. O que eu acho interessante e forte mais, o que me levou a usar essa temática, foi o capítulo 1 do livro do profeta messiânico. Pois o povo de Deus havia se rebelado contra o Senhor, e mediante a isso Samaria tinha sido invadida, e Israel tinha sido levada cativa para o cativeiro. Mediante a essa dificuldade, mediante esta provação, no capítulo 1 nós vamos encontrar no verso 2 Israel se voltando contra Deus. No verso de número 3, Israel ela vai perder a vontade de buscar a Deus. No versículo de número 4, Israel vai abandonar o Senhor. No versículo de 1, no capítulo 1, do versículo 5 ao 6, nós vamos ver que Israel está ferida. No versículo 7 ao 8, a cidade estava em ruína. No versículo 11 ao 14, nós vamos ver que a adoração havia sido rejeitada mediante a crise moral e espiritual que Israel estava vivenciando. Mas mediante a tudo isso, Deus contava com alguém para revolucionar aquele povo. Deus contava com alguém para ser levantado em meio à crise. E estudando a Bíblia, eu sempre vou encontrar Cabrito, eu sempre vou ver pastor Alberto, Deus levantando alguém em meio à crise. Deus levantou Noé em meio à apostasia espiritual. Deus levantou Moisés em meio à crise do Egito. Morreu Moisés, Deus levantou Josué em meio a uma crise emocional que o povo estava vivenciando. Quando Josué passa a ver os juízes, eu lembro-me que Deus está levantando homens e mulheres para vencer a crise. Mas mediante a tudo isso, o missionário eficaz, ele não apenas precisa ter boa vontade, ele não apenas basta querer, ele não apenas precisa, queridos, dizer estou disposto, ele tem que ter algumas qualidades, ele tem que ter algumas características. E nessa rápida introdução, eu já quero dizer que eu estou pregando nessa noite para a igreja missionária, para o povo missionário, para o povo que tem qualidades, que tem, aleluia, lacunas que foram preenchidas mediante a chamada missionária. E por gentileza, com a educação, nessa palavra introdutória, olha para esse santo que está do teu lado e diga para ele: Deus te vocacionou, Deus te levantou, Deus te deu qualidade, Deus conta com você para fazer missões. Está no versículo 1 ao versículo 4, Isaías vai ter uma visão espiritual clara. Isaías, ele viu o Senhor no alto e sublime trono. E o que é que eu quero dizer com isso? É que o missionário, ele precisa enxergar além da crise, ele precisa ver a soberania de Deus além da dificuldade. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite: o homem e a mulher que foi vocacionado, eles vieram para fazer missões, Cabrino. Ele não olha as circunstâncias, ele não olha as adversidades, ele entende que quem o vocacionou é maior do que os problemas, é maior do que as circunstâncias. Eu não
visão espiritual clara. Porque quem tem a visão espiritual, quem tem a visão celestial, não se desespera diante das crises terrenas. Muita gente se desesperou em meio à Covid-19, mas poucos crentes se desesperaram. Verdade. Você acha que se as portas da igreja estivessem abertas e os cultos tivessem continuado, a igreja teria morrido? Teria não, porque quem tem visão espiritual não se importa com as circunstâncias, e ele entende que quem tem um vocacionou é fiel para guardar o dia da provação e fazer com que o seu chamado se cumpra, se cumpra, se cumpra. Nem o vírus vai te matar, nem uma doença vai te matar, porque o propósito de Deus na tua vida é maior. Mas o presbítero tem que ter um carro correto assim embaixo. Mas quem tem Deus, ainda que tome alguma coisa mortífera, não vai lhe causar dano algum, porque Deus está com ele, o guardando, o livrando. Quem tem a visão espiritual não se desespera. Tem texto bíblico para isso. 2 Coríntios 4:18, Paulo vai dizer: não atentando nós nas coisas que se vê. É muita luta, eu não estou atentando para a luta. É muita peleja, eu não estou atentando para a peleja. É muita dificuldade, eu não estou atentando para a dificuldade. Não está focado em quê? Eu estou focado em quem me alistou para a batalha. Eu estou focado em quem me vocacionou. E deixa eu te dizer uma coisa: quem é vocacionado, irmão, vai sofrer perseguição, vai sofrer calúnia, vai sofrer rejeição, mas pode se levantar da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda, até debaixo do quinto dos infernos. Mas quem vocacionou você é fiel para cumprir o propósito na tua vida. Paulo está dizendo: não se atentando para o que vemos. E o que é que nós temos no mundo? Tráfico, homicídio, estupro, morte por cima de morte, o crime tomando de conta da sociedade. Mas acima de tudo isso existe um Deus que continua salvando, libertando, transformando, curando, restaurando. Porque o verdadeiro missionário não olha a circunstância, ele vai adiante. Glória a Deus. O presbítero me mostra outro texto comprovando que eu não devo olhar para as circunstâncias. Mostro, e esse é bem conhecido. Abacuque capítulo 3. Por quanto? Versículo 17. Tá afastado isso aí? Tá afastado isso aí? E o produto da oliveira minha, tá fácil olha sair o carro? o fruto da vida. Limpa aqui. Ai, as ovelhas da manada sejam arrebatadas nos currais, não vai mais. Aí no verso 18 ele vai dizer: eu todavia me alegrarei. Glória a Deus. E exultarei no Deus da minha salvação. Deixa eu dizer uma verdade: quando a figueira florescia, era sinal que o tempo e o ano seria bom. Quando a figueira não florescia, era sinal que o ano não seria proveitoso. Mas Abacuque veio a luta e veio a dificuldade, está dizendo: o ano sendo bom ou ruim, a minha comunhão diante de Deus não será quebrada, porque eu fui chamado para viver. Propósito, sabe quem está comigo e acredita? Levanta a mão para cima nessa noite e diz: olha para quem está do seu lado e diga: o ano sendo bom ou ruim, viva o propósito. Aleluia. Viva o propósito, querendo bem a você ou não, viva o propósito. Primeira qualidade de um missionário, ele tem que ter visão espiritual clara. Segundo, o missionário ele tem que ter sensibilidade ao pecado e à santidade. Para dizer o mundo em crise, o missionário ele tem que ter sensibilidade ao pecado. Isaías ele reconheceu a sua impureza.
Glória a Deus. Quer fazer missões? Primeiro reconheça o seu erro. Versículo 5: então gritei, ai de mim, estou perdendo, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, quando observou a grandeza e a santidade de Deus, sabe o que é que ele está dizendo? Eu não sou merecedor, eu não sou digno, eu não tenho capacidade de fazer missões sem antes ser purificado. Um missionário precisa ter consciência da gravidade do pecado, mas também ele precisa entender que existe uma graça soberana para perdoar pecado, para arrancar a impureza e fazer com que a obra vá adiante, porque é que você está aqui nessa noite, foi porque esta graça que alcançou, limpou a tua vida, mudou o teu caráter, e você anda em novidade de vida. Escute, quando ele viu a glória e a santidade, ele disse também para ele: estou perdido. Irmãos, a glória de Deus não é para matar ninguém, é para moldar. A glória de Deus não é para destruir ninguém, é para trazer mudança de vida. O missionário, ele tem que ter sensibilidade ao seu pecado. Mas como assim? Não se pode pregar arrependimento sem antes ser tocado por ele. Glória a Deus. Não se pode pregar amor se não se vive amor. Não se pode pregar santidade se não se é santo. O mundo está ferido pelo pecado, mas o missionário não pode ser superficial. Ele precisa ser santo, 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 santo. Santo, ele precisa ser diferente, porque a glória de Deus entrou na tua vida. Eu vou lançar uma palavra profética, levanta a mão para receber. A glória de Deus entrou na tua vida, na tua casa, na tua família, e você não vai morrer, mas você será mudado. Levanta a mão quem está entendendo e glorifica Ele, porque o verdadeiro missionário, ele não olha o pecado da direita, ele não olha o pecado da esquerda, ele olha para dentro de si e diz: eu necessito ser mudado para poder mudar. Glória a Deus. Jesus está no ambiente. Aleluia. É o mesmo que Isaías, porque hoje em dia ser missionário é bom demais, criticar o pecado do outro é bom demais, meter o dedão no peito e dizer: fulano não vai chegar a lugar nenhum. Olha primeiro para a tua vida, olha primeiro para a tua iniquidade, se trata para poder tratar alguém, porque Deus conta com você. Aleluia. Repita comigo: primeiro. Repita comigo: primeiro. Deus vai tratar em mim, para mim poder tratar os outros. Se Isaías não tivesse reconhecido a sua pecaminosidade, Deus tinha dito: olha, fica para trás, eu vou levantar outro. Porque, irmãos, nós estamos vivendo uma época em que meter o dedão no peito de quem está lá fora é bom demais, mas meter o dedão no meu peito e dizer: eu preciso ser mudado. Isaías, olha as palavras de Isaías: ai de mim. Ou seja, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas só que Isaías, irmãos, ele não viu a glória do homem, ele viu a glória de Deus. A glória do homem mata, a de Deus dá vida. A glória do homem derruba, a de Deus levanta. A glória do homem fere, a de Deus cura. A glória do homem fala mal, a de Deus fala bem. A glória do homem produz pecado, a de Deus produz santidade. A glória do homem produz cadeia aqui na terra, mas a glória de Deus produz cadeia na eternidade. Quando esse céu se rasgar, os
sem transformação e purificação interior. É isso, Márcio. Veja, versículo 6 e versículo 7. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo a brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. O anjo, quando ele toca os lábios de Isaías com a brasa viva, ele assim fez com que Isaías tivesse um caráter transformado. E tem muitos missionários dessa geração que precisam ainda receber esse toque. Eu vou falar, Jesus. Eu estava até conversando com minha esposa de idade, e disse: olha que Deus cobra muito em mim, porque eu tenho a língua grande demais. Mas eu vou falar. Tem muita gente na igreja do século XXI que ainda precisa ser tocada com essa graça, que precisa ter relacionamento. Hoje tem que pegar a brasa e dizer: receba esse toque, porque, irmãos, usa os lábios para falar do seu irmão, mas não usa para glorificar a Deus. Usa os lábios para falar do seu vizinho, mas não usa para glorificar a Deus. Usa os lábios para falar de A e B de C, mas não usa os lábios para dizer que Jesus é bom e pode mudar a vida. O missionário eficaz, ele tem que passar pela purificação, ele tem que ter um caráter limpo, um coração moldado por Deus para fazer missões. Tem muita gente querendo fazer missões, mas não querem ser transformados. Fazer missões todo mundo quer, mas mudar de vida, se disserem assim, para aqueles que dizem vocalmente que tem a vocação missionária, tem um trabalho missionário no Recife, a igreja vai pagar o aluguel, vai dar um salário de 5 mil e todas as suas despesas não podem fazer nem orar e hora. Quer dizer de Deus. É de Deus. Aí a minha questão que eu deixo aqui é: será que ele já foi purificado? Será que ele já foi restaurado? Será que ele quando pegou a brasa e tocou nos lábios dele? Aleluia! Será que o caráter dele é limpo, é moldado? Deixa eu lhe dizer uma verdade: só quem foi curado pode curar, só quem foi perdoado tem que pregar sobre perdão. Quem não é curado, irmão, não pode pregar sobre cura. Quem não perdoa não pode falar sobre perdão. Quem é hipócrita não pode falar sobre hipocrisia. Quem mata, quem está aqui dentro não pode querer trazer quem está lá fora. Quem derruba, quem está aqui dentro não pode olhar para Deus salvar, porque quando ele está aqui, ele continua matando do mesmo. Eu amo fazer missões, eu amo as almas, mas nada que está aqui dentro. Como é, irmão, que Deus vai operar desse jeito? Isaías foi enviado ao povo destinado, puro, mas ele disse: eu estou aqui. Aleluia. Eu estou aqui. Olha para quem está do seu lado, diga: me suporte. Olha, diga para ele: me suporte, meu pastor, porque daqui eu não vou sair tão cedo. Aleluia. Olha, diga para ele, por gentileza, diga: me suporte, porque você vai me ver até Jesus voltar. Quem não aguentar que se mude, quem não aguentar que peça a carta de desligamento, nós vamos ter que me engolir, porque quem me chamou é fiel. Levante a mão para adorar. Eu vou
O missionário ele tem que ser mandado. Davi vai dizer no Salmo 51, verso 10: cria em mim, Aleluia. ó Deus, um coração puro. Aleluia. O que é que o missionário pede dele hoje? Senhor, me manda para uma igreja que já tenha 1000 membros. Me manda para uma igreja que já tenha um ministério pronto. Senhor, me manda para uma igreja que não tenha perseguição. Senhor, me manda para uma igreja que tenha 200 crianças. Me manda para uma igreja que tenha 80 jovens. Me manda para uma igreja que tenha dezenas de senhoras. Me manda para uma igreja, Senhor, aonde eu não sou cabeça. Mas o verdadeiro missionário não se preocupa com isso. Ele se preocupa com a sua vida. E faz como Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, para que exercer a tua chamada, a tua chamada. Quem é voltado exerce a chamada. Glória a Deus. Primeiro, ele tem visão, aleluia, espiritual e clara. Segundo, ele tem sensibilidade ao pecado e à santidade. Terceiro, ele tem um coração transformado e purificado. Quarto, essa daqui vai doer. É como diz o pastor Jonathan Carlos: essa daqui vai doer mais pura. Um verdadeiro missionário, para vencer o mundo em crise, ele tem que ter disposição para obedecer. O verdadeiro missionário, o crente em Jesus, ele tem que ter disposição para obedecer. Versículo 8, que é o versículo-chave. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia. Note que Isaías não perguntou para onde iria, nem o que faria, nem quanto recebia, nem quantos membros a congregação tinha, porque hoje em dia, quando diz assim, nós estamos precisando de um obreiro para tal cidade, para tal congregação, o abençoado diz logo: quanto ao salário, quantos crentes tem, quantas pessoas tem lá. Esses são os missionários do dia de hoje. Mas os missionários vocacionados, eles se colocam à disposição, pastor, e diz: eu estou aqui, conte comigo, eu estou disposto. Em um mundo de crise, Deus precisa de servos disponíveis, não apenas capacitados. Porque capacidade tem demais. É porque Deus, ele quer os capacitados. Não. Deus quer aqueles que estão disponíveis para exercer o chamado. Capacitado até tem. Tem pastor aí, irmão, que dirigiu igreja com 300, 400 crentes. Pergunta para ele se ele quer ir para a igreja que tem 3, 4 crentes. Eu vou falar porque a minha vida é afiada. Jesus. Ai, irmãos, 2 trabalhos já se fecharam. Ninguém quis ir para lá. Aí quando pega um trabalho consolidado, bonitinho, caminhando, todo mundo quer subir, todo mundo quer pegar, todo mundo quer tomar de conta, todo mundo quer exercer, mas ninguém quer sofrer no deserto, ninguém quer ficar debaixo do pé de zimbro, esperando um pombo vindo do alto. O verdadeiro missionário, ele está apto. Deus chegou para Abraão e disse:
do propósito. E deixa eu dizer uma coisa: se Deus chamou a fiel, deixa eu te contar um testemunho rápido. A primeira igreja, a segunda igreja que eu fui dirigir, fui lá, conheci, era para começar do zero. Cheguei lá e montei uma família. Com 30 dias eu estava lá, a família abandonou, só ficou eu lá, eu pregando o evangelho. Aí o que eu acho interessante é que quando eu fui enviado para lá, Deus usou alguém e disse: estou eu me enviando para aquele lugar. Lá você vai cuidar e ser cuidado. Eu abracei, cara. Quando eu chego lá e coloco as coisas que estão no baú, vai para fazer da casa, o pastor olhou para mim e disse: eu só esqueci de lhe falar uma coisa. Eu disse o quê? Ele disse: o financeiro. Na época eu recebi R$250 do Bolsa Família. Ele disse: eu vou poder lhe dar, Santo Tomé, trabalho de implantação. O que eu vou lhe dar é uma ajuda mensal de R$100. Aluguel da casa R$250. Bolsa Família foi embora. Água e luz e a R$400. R$100 não estava nem para cobrir. Um homem macho puxou dentro de mim e disse: volta para onde tu estava. Mas aquele que chamou disse: eu te chamei. Ele disse: você vai cuidar e ser cuidado. Deus levantou até católicos para nos dar o alimento. Era sacolão, era mistura e nunca faltou. E o que eu acho interessante, quando eu ia para os cultos, toda a vida que eu passava para os cultos para fazer trabalho com criança, duas senhoras olhavam para mim, sorriam, e certo dia um olhou para mim e disse: pastor, a minha amiga quer me fazer uma pergunta. Eu disse: diga, minha irmã, por que é que o Senhor está sempre sorrindo? Por que é que nem vê o Senhor triste? Eu disse a ela: porque eu tenho a fonte da alegria, eu tenho aquele que cuida de mim, eu tenho aquele que me chamou. Jesus é fiel. Quem vive um propósito não passa fome. Deus cuida dele. Glória a Deus. A obediência é mais valiosa que os recursos. Porque hoje em dia ninguém vê mais pessoas como Isaías, que tinha fome e sede de fazer a obra. E nunca brinco porque a nossa geração foi uma geração que Deus levantou grande, porque a gente não olhava para os recursos, a gente queria fazer. A consagração, pelo amor de Deus, de meu dia, 5 de oração à tarde, monte aqui à noite. Quando não era aqui, era em Bento Fernandes, e a igreja crescia. Ah, mas teve isso, teve aquilo, mas a geração, boa parte dela estava em pé, porque quem vive o propósito não morre antes que o propósito se cumpra na vida dele. Louvado seja Deus. Abraão saiu sem saber para onde ia, segundo Hebreus 11:8, mas ele vivenciou o melhor de Deus na sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa: tudo aquilo que Deus te prometeu aqui está de pé. A promessa não caduca, a promessa não perde validade, a promessa, irmão, não sofre de esquecimento. Tudo aquilo que Deus te prometeu está de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. As promessas continuam. Glória a Deus. Quinta e última qualidade que o verdadeiro missionário, para vencer o mundo em crise, ele tem que ter coragem para enfrentar a rejeição e a oposição. É isso, irmãos. Isaías capítulo 6, versículo 9 ao 13. E ele disse: vai, diga a este povo, esteja sempre ouvindo, mas nunca entenda. Esteja sempre vendo e jamais perceba. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos,
e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Oh, glória! Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe, a terra esteja totalmente desolada, e ainda que o 10º fique no país, esses também serão destruídos, mas assim como o temerito e o carvalho, mas assim como o temerito e o carvalho deixam um tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Deus está enviando Isaías para um povo obstinado, para um povo que não dá ouvidos à chamada, para um povo com o coração endurecido. O missionário precisa ter coragem para pregar, mesmo quando não é compreendido ou aceito. Tem muita gente, irmão, que eu vou falar, que não gosta de me ouvir. Acha que eu grito demais, acha que eu berro demais. Não, fica em casa quando eu for pregar. Não vê não. Só assim, meu querido, a espiritualidade do culto continua de verdade. Tem muita gente que não gosta do ensino do pastor. Não venha, fica em casa. Só assim os que amam vão crescendo em graça e em conhecimento. Tem muita gente, se pudesse, aleluia, derrubar o Roberto, porque não vai na cara dele, se afasta, vá para longe, só deixa em perto aqueles que Deus abraçou. Tem muita gente que não gosta da mensagem de Ezequiel, vá para longe. Tem muita gente que não gosta da forma do diácono Diego. O coração é duro, é endurecido, é obstinado, mas o verdadeiro missionário, independente de quem faça cara feia, independente de quem gosta, independente de quem vai ouvir. Eu vou dar um conselho: se você não gosta de me ouvir, pega um fone de ouvido, para você não perder o culto. Coloque no ouvido, coloque o louvor, para não me ouvir, mas a obra será feita. Se não querem te ouvir, continue pregando. Se não te aceita, continue pregando. A crise do mundo exige pregadores que não desistam diante da dificuldade. Tem muito missionário por aí, não. Mas eu acredito que não. Mas tem muito crente que quando escala ele para pregar, ele vê a religião e não vou não. Eu não importo se só der 1, 2 ou 3, eu pego do mesmo jeito. Eu grito do mesmo jeito que você vê pregando aqui de domingo, eu prego na sexta. Do jeito que você me vê pregando aqui, eu prego na rua, eu prego em qualquer lugar. Eu estou pregando assim nos projetos missionários, porque ele tem que ter uma época, mas tem que dar uma vontade de soltar e de dar aquele pico, deixar o pico agradar e deixar Deus tomar de conta. Mas tem ambiente que a gente tem que entender que temos que dar uma seguradinha. A crise do mundo exige pregadores que não desistam diante da dificuldade. Tem referência João 15:18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós odiou a mim. Se não gosta de você, irmão, nunca gostar de Deus. Se não te valoriza, nunca valorizaram a Deus. Se não te levanta, nunca oraram para não levantar ninguém. Se não te abraçaram, nunca merece. Eles não merecem um abraço, nunca foram abraçados. Que nós possamos, irmãos, estar firmes. O mundo está em crise, mas Deus ainda chama missionários. Deus ainda está dizendo: quem enviarei? Olha para quem está do seu lado e diga: o chamado continua. A irmã Juliana pregou aqui sexta-feira e disse: não desista do seu chamado. Os missionários que farão a diferença são aqueles que têm a visão clara de Deus, coração purificado, espírito disposto, coragem para seguir, mesmo quando tudo é difícil.
Amém? Glória, Que amém. Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde e nos ilumine em nome de Jesus. Aplauda o Senhor que merece toda a honra.